Olá pessoal, tudo bem? Um ataque de DDoS atingindo um novo recorde. Eu sou o Renato Buiu, da Violink, e esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o CT Hub produz. Bom, eu já falei aqui no programa várias vezes, né, sobre ataques de DDoS, que são aqueles ataques de negação de serviço distribuída. Então a ideia é que os criminosos ou agentes mal intencionados, eles criam uma rede de robôs, uma rede de computadores comprometidos. Esses computadores às vezes são appliances, né? São câmeras, são é, roteadores, switches, que estão ali conectados na internet e de uma forma orquestrada, mal intencionada. Então um criminoso vai lá, um hacker vai lá e faz esse monte de computadores, esse enxame de computadores, né? Fazer gerar um monte de tráfego massivo e impulsos num servidor. E aí esse servidor vítima, esse servidor alvo, tem o seu serviço principal comprometido. Então, aquele site, por exemplo, de Mercado Livre, coisa parecida, ele faz lá o seu negócio e ele fica indisponível porque está sofrendo um ataque massivo. Teve uma notícia bem interessante agora essa semana de um pesquisador de cibersegurança, que eu já mencionei ele aqui no programa algumas vezes, muito uma eminência da área, né? E o site dele foi comprometido por um ataque massivo aí de uma botnet que está surgindo e que realmente está preocupante. E aí tem umas sutilezas bem interessantes nessa notícia. Então, como sempre, eu vou compartilhar aí para vocês nos comentários. Desculpa, na descrição do vídeo vai estar comentado, vai estar compartilhado aí o link para vocês poderem ler com mais calma, né, o artigo. Então é o Brian Krebs, né, Krebs on Security, é o site dele, é o blog que ele tem já há muitos anos. Ele fez uma transição de carreira bem interessante, então ele não era da área de TI, na verdade, veio para a área de cibersegurança e hoje ele é muito conceituado nessa questão de cibersegurança. E aí o site dele ficou alguns dias fora do ar, ele está mencionando aqui, porque ele foi atingido por um tráfego de 6,3 terabits por segundo. Então, realmente é um tráfego gigantesco que foi gerado contra o site dele. E ele menciona aqui, né, que realmente é uma taxa gigante. Foi um ataque muito breve, então a duração do ataque foi pequena, foi relativamente pequena, mas gerou um impacto muito significativo. E aí foi e acabou gerando a desligação, o desligamento, né, do site dele. É, esse ataque da semana passada, ele coloca aqui como um parâmetro de referência, né? Foi 10 vezes a taxa, o tamanho do ataque que foi lançado pela botnet Mirai, que era bem famosa, né? Ganhou bastante fama, porque explorou muito esse tipo de ataque, em 2016. Então, em 2016, o site dele ficou 4 dias fora do ar, por causa desse ataque massivo aí da Mirai. E agora, esse ataque que aconteceu em 2025, 10 vezes a capacidade. É, e aí, é interessante que a história, né, ela vai se repetindo, mas isso gera transições, então, na segurança. Então, desde que teve o ataque original aqui, o artigo fala, de 2016, foi gerado um sistema de proteção contra DDoS, não anti-DDoS, chamado Project Shield. Então, é um sistema que é um projeto que a Google abraçou, então é um projeto que acaba sendo gratuito para os seus usuários, né? E aí ele é fornecido diretamente para websites que têm notícias, questões de direitos humanos e informações relacionadas com eleições. Então, é interessante porque esse tipo de ataque de DDoS ele tem duas possibilidades. Ou o criminoso ele tem interesse em calar a voz da vítima, que é muito caso quando o ataque é feito contra jornalistas ou ativistas de direitos humanos. Então, uma nação que não tem interesse no comentário, na opinião da vítima, faz o DDoS, e o outro são pequenos, não é bem um ransomware, né, mas são pequenas coações para receber um ganho financeiro. Então, a vítima ela é extorquida para pagar um determinado valor para não ser vítima do ataque. E aí o criminoso vai direcionar a sua atenção para uma outra potencial vítima. Em tese é isso, né? Infelizmente tem casos que a gente vê que mesmo após pagar
aí o dinheiro solicitado, a vítima continua sendo explorada. É, então, o que que é interessante aqui nesse caso? Ele está dando todos os detalhes, ele menciona, né? O ataque que foi feito agora, eles estão chamando de Aisuru, o nova botnet, né? Ela surgiu há menos do que um ano atrás, então ela foi descoberta há menos do que um ano atrás. E aí, fazendo a análise técnica do que aconteceu, né? Que foi alguns outros pesquisadores de cibersegurança fizeram aqui, eles chegaram à conclusão que em menos de um minuto, então foi uma duração pequena, mas essa botnet conseguiu lançar um ataque de 6,5 terabits por segundo, gerando pacotes UDP. Então são os pacotes de datagrama que não tem seção, de tamanho muito grande, tamanho fora do comum. Esse tipo de tráfego é geralmente utilizado por telefonia VoIP, por outros protocolos, protocolo DNS, por exemplo, usa pacotes UDP, mas geralmente são pacotes pequenos. Então, o que foi interessante aqui é que essa botnet ela foi capaz de gerar uma quantidade massiva de pacotes UDP de tamanho grande, tamanho elevado, em portas de conexão aleatórias, em várias portas, e em uma taxa de aproximadamente 585 milhões de pacotes de dados por segundo. Então, são números realmente gigantescos. Então, o gráfico aqui que mostra o tráfego usual, a linha base de tráfego, e depois o que foi gerado, realmente parece uma montanha. Então, é assustador que em um minuto uma botnet consiga fazer isso, né? Então, essa botnet, que eles colocaram esse nome de Aisuru ou Airashi, então eles foram considerados como é, algo como uma vulnerabilidade de dia zero, porque é muito recente, e que está gerando esse tráfego significativo. E aí vem a parte interessante aqui, a parte que mais me interessou no artigo é o seguinte, que eles estão começando a fazer, os criminosos estão começando a fazer propaganda da capacidade deles em canais do Telegram. Então eles estão começando a fazer propagandas assim, ó, se você quiser é, fazer extorquir alguma vítima, utilizando o nosso poder de DDoS, o nosso poder de disrupção de serviços, entre em contato conosco e pague tanto aqui para conseguir isso. Então eles até fazem um preço, por exemplo, US$ 150 por dia, eu garanto que o site vítima vai ficar fora do ar. Ou 500, US$ 600 por semana, fazendo desconto aí. Então é interessante que eles fizeram o que eles estão chamando de DDoS de aluguel. Então você vai, compra esse serviço e aí consegue prejudicar alguma vítima. Lógico que isso é tudo uma ação criminosa, né? Então é interessante, depois eu deixo o artigo aqui para ler, né? Começa a vir algumas questões técnicas, e aqui tem a foto que eles colocaram um personagem do Toy Story, é o Forky, que eles usam, o criminoso, que é o chave aqui, né, que é a frente dessa gangue, usa como se fosse a foto dele, né. Então, aparentemente, pelo que, e outra parte interessante do artigo, por tudo que eles investigaram, aparentemente ele parece ser brasileiro. Então, ou ele mora no Brasil, né? Então ele fala de várias coisas relacionadas com o cotidiano aqui no Brasil. É, coloca algumas coisas sobre alguns preços que aqui no Brasil são extremamente baixos ou extremamente altos em comparação com o resto do mundo. Então tem algumas coisas que aqui no Brasil, por exemplo, o frango é conhecido como sendo um dos valores mais baixos do mundo. O frango aqui é barato. Mas aí ele fala que algumas outras coisas, como computadores, equipamentos de rede ou narcóticos, aqui são caros. Então ele faz essa comparação, o que dá a impressão que ele é um brasileiro, ou pelo menos é alguém que vive aqui no Brasil há algum tempo. Então, por enquanto, né, todo mundo está investigando, o FBI está envolvido nisso, mas ainda não existe muita informação sobre quem é essa gangue ou como que eles vão operar, né? O que é interessante é que já tem essa informação de que eles operam vendendo o poder de processamento e não extorquindo diretamente a vítima, porque várias outras gangues do mundo de cibersegurança fazem também. Eles evitam
contato direto com a vítima, porque assim eles se blindam até certo ponto das autoridades. Então, todas as transações eles fazem de modo anônimo através de Bitcoin. Então, um ponto aí que também chama a atenção no artigo, nos comentários, é que vários dos provedores de nuvem, eles fazem proteção anti-DDoS, mas mais para proteger a própria infraestrutura do que para proteger os usuários finais. Então tem um ponto de atenção aí. Às vezes, alguns provedores de nuvem, na letra miúda lá, eles indicam que eles podem inclusive derrubar sistemas que estão em sua infraestrutura para proteger de ataques de DDoS. Então quem acaba sendo protegido é a infraestrutura, é o provedor de nuvem e não o usuário que tem lá o seu site hospedado. Então, algo para se prestar atenção aí quando contratar um serviço desse tipo. Bom, infelizmente, esse tipo de cenário aí é massivo, isso vai ficar muito mais comum, né? Porque os criminosos estão sempre buscando novas fontes de renda, novas fontes de extorsão de suas vítimas, e a gente só pode escolher um provedor, um bom serviço de nuvem que tenha proteção anti-DDoS, manter ativo também todas aquelas outras proteções que a gente tem, que a gente fala bastante aqui no programa, para tentar se prevenir. Mas chega num ponto, quando a gente está enfrentando um criminoso que tem uma capacidade de processamento como essa, desse nível, aí realmente colocar na mão de Deus fica muito difícil de se proteger, né? Bom, esse era o tema de hoje. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado e fiquem em segurança. Até a próxima. Tchau, tchau.